Louvado seja o nome de Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1, é o texto que tenho como base para a nossa meditação nessa noite. Como disse agora há pouco, o primeiro culto, do ano de 2023. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu posso dizer é que eu creio, sem dúvida alguma, que grandes coisas o Senhor tem feito, coisas maiores Ele tem para derramar sobre a nossa vida, bênçãos incontáveis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 1, apenas os versículos 22 e 23. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele instituiu a Jesus, Ele colocou a Jesus como cabeça da igreja. É o principal, aquele que pensa, aquele que age. É por isso que a gente tem que estar sempre diante do Senhor, sempre declarando, sempre determinado, para que verdadeiramente os propósitos que Ele tem na nossa vida sejam realizados. Eu posso dizer para você sem medo de errar, se tem orado assim, continue. E você vai ter a percepção cada vez maior daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não estou dizendo que Ele vai dizer, eu vou fazer isso aqui, eu não estou falando disso. Tem coisas que o Senhor fala, mas a gente percebe o agir de Deus, através da paz que Ele derrama sobre a nossa vida, da certeza, da tranquilidade, que apesar do mar revolto, Ele está no comando, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está enfatizando, a autoridade de Cristo sobre a igreja e o universo. Essa realidade não depende das pessoas, não depende das instituições. Isso é real. O Senhor é o cabeça, o Senhor tem poder. Ele deu autoridade ao Senhor, ao Senhor Jesus, sobre tudo que existe no universo, quer as pessoas concordem ou não. Cristo exerce a sua autoridade em amor, graça, misericórdia e poder. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor exerce a sua autoridade em amor, graça, misericórdia e poder. Agora, irmãos, é impossível saber qual é a medida do poder de Deus. Quando nós dizemos assim, Ele tem todo poder, nós estamos demonstrando ser impossível mensurar, avaliar, esse poder que é absoluto. Nós sabemos que Deus é absoluto em todas as coisas. No versículo 19 de Efésios capítulo 1, diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Amém? Então, o poder que atua naqueles que estão em Cristo Jesus é o poder da ressurreição. Tem um comentarista, F.F. Bruce, ele afirma o seguinte: a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. Amém? Então a mais alta honra e autoridade no universo foi atribuída a Cristo. Aí algumas pessoas dizem assim: ora, o Senhor está no comando, o Senhor Jesus está no comando, Ele tem todo poder, e porque o mundo está cada dia pior? Por conta de nós, seres humanos. É o homem. Nós sabemos de toda a história. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele nos deu o direito de escolha. Nós temos o direito de escolha, certo? E o Senhor não retira aquilo que Ele dá.
E todas as escolhas que fazemos geram consequências. Geram consequências. Amém? Agora, irmãos, Cristo domina sobre todos os seres inteligentes, bons e maus, angelicais e demoníacos. Jesus tomou a chave da morte e do inferno. O inimigo não tem a chave do lugar onde ele fica, aquele lugar, aquela toca horrível. Quem tem a chave é o Senhor Jesus. Aleluia. O que significa? Que Ele tem todo poder, no céu, na terra, no inferno, em todos os lugares do universo. Deus tem todo poder. Agora, a exaltação de Cristo abrange o soberano domínio sobre toda a criação. Tudo que existe, tudo foi criado por Deus. Amém? Cristo é o grande dom de Deus para a igreja. Isso significa que Cristo governa, guia e dirige a igreja. Aleluia, glória a Deus. A igreja é do Senhor. Geração a geração, o povo vai passando e a igreja vai o quê? Permanecendo, né? Vai permanecendo. Por quê? Porque é do Senhor. Ele já declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Agora, mais uma vez, não esqueça que Cristo exerce a sua autoridade em amor, graça, misericórdia e poder. Então Jesus Cristo veio ao mundo como Salvador. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É a palavra dele que ele nos dá lá no Evangelho de Lucas. Eu vejo aí que o Senhor faz um resumo, faz um extrato do extrato, né, daquilo que ele veio fazer. Ele veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Quem? O homem, o ser humano. Por conta de quê? Por conta do pecado, aleluia. Então, ele veio como Salvador. Ele não veio como juiz. Ele não veio como comentarista. Ele veio como Salvador. Amém? E somos nós, seres humanos, que necessitamos de salvação. Agora, igreja, enquanto o mundo age sob a influência satânica, né, tentando desfigurar o real propósito da vinda de Cristo ao mundo, Deus continua agindo soberanamente. Agindo soberanamente como? Em amor, graça, misericórdia e poder, para que cada pessoa perceba a grande importância da vida eterna e creia em seu Filho unigênito. Vida eterna. Aqui tudo passa muito rápido. Daqui a 360 dias, né? Aí já vai ser outro ano. Tudo passa rápido. E a presença do Senhor é real. Ele garante a sua presença. Vejam só, na presença do Senhor a gente passa por tanta coisa. Se Ele não estivesse com a gente, como seria? E a eternidade? Como o nome já diz, eternidade, sem fim. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5, está escrito: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia! Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos, a lei existe para a nossa orientação, sim. Mas o Senhor Jesus, Ele é Senhor até do sábado. O sábado é o dia de descanso. Pode ser a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O Senhor instituiu não um sétimo dia mais, mas o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana como um dia de descanso, né? Um dia especial para louvá-lo e adorá-lo. Porque nós louvamos e adoramos ao Senhor todos os dias. Amém? Em todos os momentos, mesmo diante das aflições. Nós levantamos os nossos olhos para os céus e exaltamos ao nome do Senhor. E declaramos: Senhor, apesar de
toda essa terrível aflição, ou as terríveis aflições, o Senhor está comigo, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pela segurança, pela tranquilidade, pela paz que o Senhor nos dá. Agora, irmãos, quando a gente vê o texto bíblico, a gente observa que houve uma preparação operada por Deus para a vinda do seu Filho ao mundo. E isso comprova que o Altíssimo, Ele é o quê? Ele é o Senhor da história, amém? Tudo foi minuciosamente planejado por Deus, desde a eternidade. A mente da gente não tem condição, porque a gente começa a voltar. Peraí, teve um início? Não teve um início, sempre existiu, mas como é isso? Porque tudo para a gente é início, meio e fim. Nós somos seres espirituais, não somos eternos, somos imortais. Eterno é Deus que sempre viveu. Nós somos imortais, por quê? Porque nós começamos a viver ali, quando foi gerada, a criança foi gerada, ali já começa a vida, ali já é uma vida, ali no útero de sua mãe. E o Senhor dá o quê? Um espírito novo. Então aquela vida tem um início, mas ela não tem um fim. Por quê? Porque o seu espírito, ele é imortal, como nós, irmãos. O corpo vai envelhecendo, o corpo vai se deteriorando. O corpo é a nossa morada temporária, porque nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Pastor, e quem está no céu hoje está com o corpo glorificado? Somente Jesus. E os outros estão como? O Espírito. Mas o Espírito não tem forma, eu sei. Mas então, o Espírito, a Bíblia diz que é assim e é assim. E eles estão o quê? Louvando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Eu já contei a vocês, eu tive uma visão uma vez, uma coisa tremenda, belíssima, né? Uma visão como se fosse assim, um lugar como um piso só. É como se fosse aquele de gelo, de patinar, né? Aquele piso de gelo, entendeu? Não tinha emenda, não tinha nada. Aí teve hora que foi diminuindo. É como se eu estivesse voando. E aí o Senhor me mostrou um exército de anjos formados. Olha, um exército de anjos formados. E quando a gente sai, né, aquela ventania, né, certo? Quem tem o privilégio de não precisar desses negócios de ar-condicionado, desses carros aí, né? Tem um carro mais antigo que você vira assim, aí vem aquele ar natural, assanha o cabelo todo. Mas lá não era assim não. Lá era como se fosse um movimento assim, entendeu? Um movimento assim. Aí o Senhor me mostrou, o Senhor me disse: o meu exército já está pronto para arrebatar a minha igreja. O exército está formado para o arrebatamento da igreja. Irmãos, não vai demorar. Agora não esqueça que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vai demorar 1000 anos? Não, por favor, em nome de Jesus, não. Você está vendo tudo aí, todas as profecias, não é, que falam da segunda vinda de Jesus já sendo cumpridas, amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós podemos comprovar o amor divino por cada pessoa, o amor divino. Deus ama tanto que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele não força a ninguém, Ele não obriga ninguém. Já pensou? Não obriga ninguém, não. O Senhor não obriga ninguém a tomar vacina. O Senhor não obriga ninguém a ir para tal ou qual lugar. Somos nós que escolhemos. Porque se Ele obrigasse, nós não estaríamos de coração. Nós estaríamos o quê? Porque fomos obrigados a chegar ali, a louvar e adorar o Senhor. Não, irmãos, Ele não obriga. Ele nos ensina através da sua palavra. Ele nos ensina através do seu Santo Espírito. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Estimados irmãos, é verdade que não podemos ficar alheios a tudo aquilo que acontece ao nosso derredor, sim.
Mas nós não podemos esquecer do grande compromisso que temos com o Senhor. O compromisso de proclamar a sua palavra. E o compromisso de proclamar a palavra a tempo e fora de tempo. Falei agora há pouco com um colega pastor lá em Brasília. Ele começou a falar como estavam as coisas lá. Depois a gente conversa sobre isso. Mas o Senhor está o quê? Ele está no controle. Ele está no controle da nossa vida. Nós temos que estar lembrados disso. Esse compromisso tremendo que nós temos, que é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, proclamar que somente Jesus Cristo é o Senhor, declarar que essa vida é importante, sim, entretanto, muito mais importante do que essa vida é a vida eterna, aleluia. Aí eu me lembro que alguém, mais de uma pessoa, mas estou me lembrando de uma determinada pessoa que disse: mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, então, tranquilamente eu vou para o céu. Eu disse: olha, a Bíblia não fala assim, porque se fosse assim, quando você chegasse no céu, você iria dizer assim: Deus, cheguei, viu, estou aqui, lutei que só, o senhor nem imagina a minha luta como foi, lutei muito, lutei, mas consegui e cheguei, estou aqui. Aí o cara vai dizer: glórias a mim? Não, irmãos, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que sois salvos por meio da fé, não é pelas obras, para que ninguém se envaideça. Mas aí esse compromisso de proclamar a palavra do Senhor é um compromisso que nós temos, mas vamos entender o seguinte: eu tenho que proclamar a palavra, mas eu tenho que encher o meu coração, a minha vida, eu tenho que encher a minha vida de Deus, aleluia, encher da palavra de Deus. Levou um tombo, qual é a palavra que vem logo na sua mente? Ai, Jesus, glória a Deus, Senhor, obrigado pelo arrancou a minha unha. A gente tem que estar diante do Senhor assim, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, tudo que nós temos passado no mundo inteiro, mas falando aqui no Brasil, tudo que nós temos passado, gente, não é questão de A, B ou C, não é questão política, não, gente, em nome de Jesus, é espiritual, gente, é espiritual. Qual é o maior compromisso nosso nessa questão? De orar, de apresentar diante do Senhor, de procurar fazer a nossa parte, aleluia. Então, a ação mais importante da igreja é o quê? Orar. Mas não é somente orar. Isso não significa que a igreja vai cruzar os braços e deixar tudo para lá. Não, meus irmãos. A nossa parte tem que ser feita. Tem muita gente dizendo assim: pastor, Deus está no controle. Aí diz assim: eu não tenho que fazer nada. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é assim que funciona. Lembra do cego Bartimeu? Ele estava sentado na rua ali, vamos dizer assim, no meio fio, usar um termo atualizado, e ele ouviu que Jesus ia passar por ali. O que foi que ele fez? Não, Jesus vai passar por aqui, ele tem o controle, ele vai resolver a minha situação. Não, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram lá e disseram: rapaz, fala mais baixo, tu vai estar atrapalhando aí. E quanto mais mandavam ele falar baixo, mais ele gritava. Lembra de Jairo? Jairo estava com a sua filha enferma. Estava enferma. Não, o Senhor tem todo o controle, Ele vai curar minha filha. Não, ele saiu de casa, ele foi até onde o Senhor estava. Ele era um dos principais da sinagoga. Aquele homem ter saído para se encontrar com Jesus, ele se despojou de tudo que podia prejudicá-lo, de perder a posição que ele tinha. A mulher que sofria com o fluxo de sangue, ela simplesmente não disse: não, o Senhor está no controle, Ele vai passar por aqui e eu vou ficar bem. Não, ela se levantou, ela saiu. Ela não podia se aproximar das pessoas no estado que ela estava, mas ela foi devagarinho, gente pegando, e ela vai, e ela toca na orla das vestes de Jesus. Ela agiu, ela saiu.
Ela foi até lá, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E na hora que ela tocou, Jesus fala: para, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: alguém, Senhor? Muita gente, todo mundo não. Mas alguém me tocou de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Aquela mulher fez a parte dela. E o Senhor vai e diz que ela está curada, que ela está bem. Aí chega um funcionário lá da casa de Jairo e diz assim: Jairo, não incomode mais o mestre. Não incomode mais não. A sua filha já morreu. Aí Jesus percebeu e disse: Jairo, não temas, crê somente, aleluia. E o Senhor está dizendo para você: João, Antônio, Maria, Fátima, Francisca, não temas, crê somente, aleluia. O Senhor está dizendo isso para mim e para você: não temas, crê somente, aleluia. Deus está agindo, glória a Deus, louvado seja teu santo e poderoso nome, Senhor amado, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí me lembrei de Davi. Davi era um garoto. O pai manda que ele vá levar mantimentos para os seus irmãos, para o seu comandante. E ele chega, está lá na hora do exército formar. E ele vê então um gigante enorme, anarquizando com o exército de Israel. Ele diz: mas como é isso? Ah, é todo dia, de manhã, 40 dias. De manhã e de tarde ele faz isso. Fica desafiando o exército para ir lá, um homem, e lutar com ele. E o homem que for lá lutar com ele e venceu a guerra, venceu a batalha. E aí, não, ninguém foi. Ninguém desse exército foi do exército do Deus Altíssimo. Ele pergunta: quem é aquele incircunciso filisteu, aleluia, que está zombando do exército do Senhor? Não vamos a detalhes da história, mas a história conta: ele passou num riachozinho que tinha, colheu umas pedrinhas, né, aquele cheixozinho, né, botou no bolso e vai enfrentar o gigante. E ele gira, e ele solta a pedra. A pedra vai, bate na cabeça, o gigante cai, ele corre, tira a espada, degola o cabra. E o que foi que o exército filisteu fez? Correu. Por quê? Porque a confiança daquele exército estava no homem. Irmãos, a nossa confiança nunca, jamais poderá ser colocada no homem. A nossa confiança total, absoluta, tem que estar depositada no nosso Senhor, no nosso Jesus, aquele que vive, aquele que já venceu, aquele que está assentado à direita de Deus o Pai, vencedor, intercedendo por nós, aleluia. A nossa confiança está naquele que ressuscitou ao terceiro dia e intercede por nós diante do Pai eterno. Davi podia ter deixado o cara lá, né? Não levou uma pedrada, ele vai morrer. O Senhor está no controle, ele vai morrer. A parte dele era fazer o que ele tinha que fazer. A gente matar os gigantes no sentido figurado. Os gigantes que se levantam na nossa vida nunca serão maiores do que o nosso Deus, do que o seu poder e a sua determinação em nos abençoar. Então, igreja, o Deus eterno, Ele é o quê? Ele é o nosso escudo e proteção, porque sujeitamos a nossa vontade ao Espírito Santo, porque depositamos a nossa fé no Deus eterno, porque tomamos posse das suas promessas, porque verdadeiramente cremos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Amém? A grandeza do poder de Deus é incomparável. Nós aprendemos que os planos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos. E sendo submissos ao Espírito Santo, não será difícil a gente se manter conectado com o Senhor. Alguém diz assim: mas é muito difícil estar conectado com o Senhor. Se você não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é impossível. Mas a conexão é real, não cai, quando nós estamos em Cristo Jesus.
Por quê? Porque Ele nos faz templo do seu Santo Espírito. Então, a salvação eterna, a presença dEle, Ele nos faz templo do seu Santo Espírito. Nós, pecadores, falhos, em Cristo Jesus, Ele nos faz isso. Mais uma vez, não esqueça que as aflições fazem parte da vida, e nem sempre conseguiremos superá-las tão facilmente, mas a vitória final já conquistamos em Cristo Jesus. Lembra da visão de Abacuque? Na visão de Abacuque, o mais importante era o estar certo do agir divino. Os seus olhos não contemplavam nada, estava tudo destruído, mas ele sabia que o Senhor estava agindo. Os seus olhos físicos não poderiam contemplar, mas ele estava certo do agir poderoso do Senhor. Meus amados irmãos, Deus tem o domínio de todas as coisas que estão debaixo dos seus pés. O amor dele, como disse no início, nós não podemos avaliar. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer o melhor para a nossa vida, não somente em alguns momentos, mas em todos os momentos. Está passando por um problema? Ora, peça ao Senhor que Ele dê as estratégias. Conversando com uma senhora ontem, ela disse: não, eu vou orar para saber o que Deus quer que eu faça, tal. Eu disse: irmã, Deus já respondeu. Deus já respondeu a sua oração. Olhe onde a irmã está, olhe como a irmã está. Deus está cuidando. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da sua igreja. Amém? Amém? E o que é que Ele faz? Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele não nos deixa cair. E Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos e para onde estamos indo. O dia de amanhã virá, e as dificuldades, por certo, virão, mas o Deus ao qual servimos é maior do que toda e qualquer dificuldade. Ele é muito mais poderoso, e Ele está determinado a agir em nosso favor. Amém? Fiquemos.